Paz, meus irmãos, tudo bem? Boa noite a todos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Quero compartilhar uma palavra com vocês. Seria quase uma ministração, mas nós não temos esse tempo agora, né? E Deus parou nossas atividades para que houvesse essa reflexão. E eu quero compartilhar com vocês. Até anotei algumas coisas para que eu siga uma linha aqui. Então, a pergunta que eu faço inicialmente é: o que você está esperando? Essa madrugada eu estava cuidando da Zoe para Jos dormir. E Deus me levou lá em Mateus 20, que fala da parábola dos trabalhadores da vinha. Que o dono da vinha, logo cedo, ele começou a buscar pessoas para trabalhar. E ele já chamou alguns ali, né, pela manhã, e a Bíblia fala que era bem cedo. E combinou o pagamento de 1 denário para cada trabalhador. E depois, mais tarde, ele foi encontrando outras pessoas e foi chamando também. Até o final da tarde, até no período da tarde, ele recrutou trabalhadores. Então, é, alguns começaram a trabalhar cedo, trabalharam o dia todo, e outros começaram mais tarde e pararam no mesmo horário. E no final do trabalho, ele foi lá, né, prestar conta, tal, fazer o acerto do dia, e ele pagou o valor integral para todos, tanto para aqueles que trabalharam o dia todo, quanto aqueles que trabalharam menos. E os que receberam, né, o mesmo valor e trabalharam mais já se indignaram e disse que estavam sendo injustiçados, porque, né, eles trabalharam mais. E a parábola diz que assim é o reino de Deus. Isso me trouxe uma reflexão muito grande sobre os nossos dias, sobre como nós estamos vivendo, principalmente como comunidade. Essa ausência de participação, essa ausência de interesse em edificarmos uns aos outros. Deus me levou ao princípio da equidade. Né? Nós ouvimos muito falar sobre a iniquidade, né? Que é o que a Bíblia fala, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas a iniquidade é o oposto da equidade. Então a equidade, ela fala sobre a igualdade. Ela, ela traz algo que sobrepõe a justiça. Porque nós podemos praticar a justiça dando, né, aquilo que a gente aprendeu, dando ao outro aquilo que lhe é de direito. Mas às vezes a gente trata todos da mesma forma. E a equidade, ela demonstra essa ideia que cada um tem a sua capacidade, né? Se você for procurar aí, eu te provoco a fazer isso. Se você for procurar sobre equidade, procura aí e procura uma imagem na internet, no Google aí sobre equidade, você vai ver uma demonstração que eles colocam um caixote ali para os meninos subir. A imagem mais conhecida são três crianças ali querendo assistir um jogo atrás de um muro, mas eles são tamanhos diferentes. Então, eles não podem ter o mesmo caixote, certo? Porque para um não vai adiantar aquela altura, porque mesmo assim, você vai ver na figura lá, que mesmo assim ele não consegue enxergar acima do muro. Então, me coloco como eu, por exemplo, no meu tamanho, né? Eu tenho 1,90 m. Então, para mim, eu nem precisaria do caixote, porque eu já estou enxergando acima do muro. Mas tem irmãos que precisariam de dois, né? Então, aquilo que era para mim, que eu não preciso, eu passo para o meu irmão que precisa mais do que eu. Então, como eu falei, isso precisava ser uma ministração para poder explicar muito mais, mas eu vou deixar você meditar sobre isso. E é o que eu sinto que tem faltado para a gente como igreja, porque nós temos sido muito egoístas. Então, cada um tem recebido, né, a sua porção, que é necessário para que
se sustente, para que passe o seu dia, para que passe a sua semana, para que passe o seu mês, mas não está sobrepondo, não está buscando a mais pelos outros. Então, a realidade é essa. A gente vê, né, nós, como comunidade, pouca participação, pouco comprometimento, né? A gente iniciou o projeto da comunidade com um novo ambiente e a gente fez questão de provocar a questão da construção, tudo para que houvesse um relacionamento. Mas isso não vem com uma busca por uma edificação coletiva. É por isso que não atinge, por isso que a gente não alcança o propósito. Deus me levou nesses dias a minha vida, a refletir sobre a minha caminhada. Hoje eu posso dizer que eu sirvo um pouco mais, né, que eu falo assim que eu tenho um pouco mais de condição, um pouco mais de habilidade. Mas no início, quando eu comecei, quando eu me converti, quando eu conhecia Jesus, quando eu fui apresentado a Ele, né, porque pessoas me conduziram a Ele, eu busquei servir de qualquer forma. Então eu não tinha habilidades, não tinha capacidade, eu tinha vontade, força, né, e vontade. Então tudo que eu poderia fazer, eu busquei fazer. E eu fui entrão, vamos usar essa palavra, eu fui metido, sabe? Eu não fiquei esperando. Eu me dispus, eu pude ajudar financeiramente, ajudei. Eu pude ajudar com a minha presença, sendo que, como eu falei, não tinha habilidades ainda, mas eu tive lá. E nesse período, enquanto eu estava integrado, enquanto eu estava me relacionando, eu fui me desenvolvendo. Então hoje eu posso dizer que não toco aquelas coisas, mas eu aprendi a tocar 3 instrumentos, que eu parti do zero, nunca tive contato nenhum com a música, mas por me relacionar com os meus irmãos, por estar próximo, eu aprendi, né? Também não vou dizer que eu canto muita coisa, mas se hoje eu posso cantar é porque eu escolhi estar perto dos meus irmãos e fui desenvolvendo as minhas capacidades. Hoje eu, né, consigo trazer uma palavra, pregar, tudo isso foi desenvolvido. Mas vamos trazer um diagnóstico para a igreja hoje. Por que as pessoas estão vazias? Né, a gente ouve muito Mevan falando sobre isso, o pastor Zemino fala, uma igreja cheia de pessoas vazias. Porque elas não passam tempo junto, porque elas não se dedicam ao relacionamento, elas não fazem questão, elas não priorizam. Então, quando a gente fala sobre prioridade, as pessoas criticam a gente, que a gente fala tanto sobre prioridade. A prioridade, para mim, eu vou definir para você como eu entendo, a prioridade para mim é aquilo que eu coloco em primeiro lugar. Então, hoje, lógico que nossa configuração hoje está diferente, porque nós não estamos nos reunindo num lugar físico, mas a minha prioridade hoje na minha vida é a comunidade. E não a comunidade como estrutura, mas a comunidade como corpo, como os meus irmãos, como relacionamento. Então eu não marco nenhum outro tipo de atividade, de compromisso, por exemplo, na quarta-feira. Agora mudou um pouco porque eu estava fazendo faculdade, até eu tranquei a faculdade nesse período, mas mudou porque na faculdade presencial eu tinha que estar lá. Mas eu não marco, por exemplo, meu pai me ligava, por exemplo, filho, vamos jantar, vamos fazer uma coisa na quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite não dá, pai. Eu posso na segunda, posso na terça, posso na quinta, todos os dias eu posso. Mas na quarta eu não posso. Mesma coisa domingo. O culto para mim não é pela obrigação de eu estar lá, é pela comunhão, é pelo relacionamento. É por saber que eu tenho algo que pode ser que eu não precise, né? Eu nunca precisei daquilo, porque eu não tinha aquela necessidade, ou pode ser que eu não precise mais daquilo, né? Porque eu já recebi, eu já usufruí daquilo e agora eu compartilho aquilo. Esse é o meu propósito como irmão. E isso eu defino como prioridade, estar em primeiro lugar. Então, se nos outros dias que eu não tenho esse compromisso coletivo com os meus irmãos, eu posso fazer qualquer outro tipo de coisa. Eu posso jogar bola, eu gosto de jogar um videogame, eu posso fazer qualquer outro tipo de atividade. E isso eu posso compartilhar como um conselho, não sei se isso serve, mas eu digo que se eu hoje estou chegando em algum lugar, se hoje eu posso dizer que eu tenho algo para oferecer para alguém, é porque eu priorizei isso.
E dentro dessa reflexão nesses dias, e não querendo me estender muito, eu entendi, assistindo alguns filmes, algumas coisas relacionadas a propósito, tudo a um contexto dessa realidade que Deus está nos provocando. Eu entendi que se nós não definirmos quem nós somos no coletivo, nós vamos desistir. Essa é a palavra que Deus tem me dado nesses dias. É o que eu vi nesses últimos 6 anos, a partir da minha conversão. Os meus irmãos que desistiram foi porque eles não entenderam quem eles significam. Então eu venho através desse vídeo te despertar e repetir a pergunta que eu fiz no início. O que você está esperando? O que você está esperando para interagir? O que você está esperando para participar, para se envolver, para se comprometer? Eu acredito que Deus provocou esse tempo para isso, para que houvesse essa reflexão. Será que você está sentindo saudade dos seus irmãos? E não adianta você dizer que não sente falta, porque a questão da falta é através do relacionamento que você constrói. Então, se você não está sentindo falta de ninguém, é porque você não escolheu construir nenhum tipo de relacionamento. Isso é chave. Você deve ter pessoas que você tem mais proximidade e que não são do teu sangue. Né? Eu sempre cito o exemplo da família, às vezes da mãe, de um pai, né? O pai biológico, aquele que criou, às vezes um padrasto, uma madrasta. Às vezes a gente tem mais relacionamento com eles do que com os nossos próprios pais. Por quê? Porque foi alimentado, foi priorizado, foi buscado esse relacionamento. Entende aonde eu quero chegar? Você não vai construir nenhum tipo de relacionamento com ninguém se você não se aproximar. E eu quero te aconselhar que se você está construindo uma vida baseada somente naquilo que você tem vontade de fazer, naquilo que você está construindo para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos, eu te digo que você vai desistir logo, logo desse projeto. Porque Deus nos fez para o coletivo. Então, nesse período eu descobri que eu e a Josi, nós não somos nada sem os meus irmãos, sem o corpo. Nós não servimos para nós não somos autossuficientes para nós mesmos. Então não tem como pegar e a gente escolher uma ilha deserta para ir morar e mudar para lá e achar que a gente vai ser feliz para sempre. Porque não, a gente só se completa, a gente só tem vamos usar esse contexto, a gente só tem uma serventia, uma utilidade no coletivo. Então a gente se completa no coletivo. Então hoje, como a gente cuida e trata com famílias, né, eu tenho contato com os homens e a Josi com as mulheres. Né, enquanto eu tenho um relacionamento com o marido, a Josi tem com a esposa. Entende? Essa relação que se completa e se estende para os nossos filhos. Né? Enquanto a gente está se relacionando com os pais, a minha filha, agora tem a Zoe, que é bebê ainda, mas logo também já vai estar vivendo isso. A Vitória, que tem 10 anos, ela está se relacionando com as suas irmãs, com seus irmãos, as crianças. Entende o que é corpo, entende o que é igreja? E é isso que Deus quer. Qualquer coisa que seja diferente disso é só vaidade. Você pode construir um lugar confortável para você e para sua família. Só que você pode, nesse período, não estar se construindo. Você pode estar não se edificando. Você pode estar somente sobrevivendo e criando uma condição boa de viver. Né? Hoje nós podemos construir uma condição muito boa, né, para a gente viver, uma casa boa, um carro bom, né, comer bem, dormir bem. Só que se isso não for ferramenta para você melhorar, para você crescer, para você se desenvolver, para você aprender a cada dia, isso não vai servir para nada. Eu quero trazer esse conselho para que você tenha uma reflexão futura na sua vida. No que você está edificando a sua vida. Sobre o que você está edificando. Se você decidiu edificar uma vida pessoal, individual, cheia de conquistas, cheia de coisas, e que isso não vai convergir para o coletivo, eu quero te adiantar que você vai se frustrar. E logo você vai estar rodeado de coisas, mas sem ninguém em volta. Eu gosto de uma reflexão que eu ouvi uma vez, que
O pior do que não ter o que comer é ter o que comer e não tem com o que repartir. Essa é a parte que mais eu reflito. Porque a gente pode estar cheio de coisas, mas daí não tem com quem repartir. Aí isso, né, não serviu para nada. Então, trazendo o contexto que eu abordei sobre a minha vida, o que mudou para mim e me fez me posicionar dessa forma foi entender que eu sou filho. Aquela parábola que eu contei no início, os trabalhadores, eles eram apenas servos. Eles estavam lá trabalhando pela retribuição, pelo pagamento. Aí, lógico, eles olharam os outros que trabalharam menos e julgaram está sendo injusto. E é uma coisa que eu entendi desde o início. Eu não estou preocupado com o que eu recebo, com o que eu estou ganhando com isso. Eu estou crescendo, eu estou me edificando. Pessoas vão crescer mais, pessoas vão alcançar outros lugares, e amém por isso, e eu quero cooperar para isso. Mas eu não estou fazendo baseado naquilo que eu recebo. Eu não estou preso ao retorno, ao mérito. Eu não estou dependendo do reconhecimento. Entende? E eu espero que nós possamos nos despertar nesse tempo. Que você possa, como igreja, como família, como corpo, participar. Eu lembro a Jéssica, né, do Wellington, um dia postou sobre isso, que ninguém... aquilo que você tem que parece pouco é muito para quem não tem nada, sabe? Deixa eu redefinir. O pouco que você tem é muito para quem não tem nada. Então, pense nesse contexto de iniquidade. Pensa naquilo que você está deixando de compartilhar, aquilo que para você não tem utilidade, mas que serve para outros. Por isso que a Bíblia fala que o amor ia se esfriar. Porque a pessoa vê que ela pode buscar para o outro e ela não busca. Eu estava falando essa semana sobre isso. Aquilo que a gente já entendeu, se a gente quiser continuar nesse nível, que para mim é muito baixo, a gente segue, vai embora. Mas eu não quero sempre ter mais para poder entregar mais, para poder ajudar mais, para poder curar mais, para poder libertar mais. Esse é o propósito. Então a reflexão que eu trago é isso, que você busque pelos outros. Se tem coisas que para você não precisa mais, amém? E glorifique e agradeça a Deus por isso, para você já ter superado. Mas saiba que outras pessoas precisam daquilo que você está deixando de buscar. Tem pessoas que estão clamando, estão buscando por algo e está dentro de você, né? Está dentro de mim. Então eu preciso buscar e entender e despertar isso para que eu possa levar isso para os meus irmãos. Então, finalizando, eu quero te convidar a participar mais. Eu quero te convidar não só como grupo, né, da comunidade, a você trazer uma palavra de edificação, um louvor, qualquer coisa, sabe? Aquilo que para você não tem tanto valor, às vezes para alguém serve muito. Amém? E eu creio que Deus está usando esse tempo para restaurar nossas vidas. E quando a gente voltar, eu sinto que a gente vai viver algo novo. A gente vai recomeçar. E precisa ser diferente. Precisa ser com mais compromisso, com mais responsabilidade, com mais lealdade. Amém? Quero deixar essa palavra para vocês. Eu quero dizer que nós estamos com saudade de todos e que logo que tudo isso passar, nós vamos ter mais tempo de mesa, de relacionamento. Não só de culto, não só de ensino, mas de relacionamento. Que é isso que Deus quer. Nós precisamos voltar aos princípios elementares da palavra, que é o partir do pão, que é o relacionamento, que é a comunhão, a risada, aquilo que tem faltado nos nossos dias, e tudo isso com verdade, com amor, com confronto se for necessário, com conforto se for necessário, mas com verdade. Amém? Buscando o aperfeiçoamento e desenvolvimento. Amém?
Deus abençoe você, continue orando aí uns pelos outros e se desperte. Saia desse lugar de comodidade. Saiba que você precisa trazer para fora aquilo que já está aí dentro. Você precisa só conhecer o que está aí dentro. Amém? Deus abençoe. Um abraço.